Assim como esses dias, essa semana, acho que boa parte dos que têm filho aqui em São Caetano, os filhos estavam em prova. Quantos aqui os filhos estavam em prova? Bastante pessoas. E nessa semana não tem jeito, né? Os nossos filhos foram prejudicados por conta da pandemia e muitas vezes, né, no meu caso, a minha esposa ficou ali sentando, explicando, tirando dúvidas. Por que estava ensinando? Porque estava dedicando um tempo ao ensino ali, para que eles pudessem ser exitosos na prova. Então veja que esse é o coração do pai, esse é o coração da mãe. Amém, queridos? E esse também é o coração de Deus. Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre dízimo, para que você possa ser exitoso, para que você tenha revelação, para que você tenha compreensão da palavra de Deus e possa desfrutar do melhor nessa terra. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Um gole de água aqui. Aleluia. Feche seus olhos então, nós vamos orar. Peça a revelação do Espírito, para que Ele possa falar com você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa trazer revelação dos Teus princípios, da Tua palavra, para que nós possamos mudar e renovar a nossa mente, Senhor, segundo os Teus princípios, que nós possamos praticar e termos as nossas vidas completamente transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém vai falar assim, pastor, você não vai tirar os dízimos? Você esqueceu? Eu falei, não, primeiro vou ministrar, no final nós vamos tirar, amém? Amém? Então veja. Eu estou querendo ministrar, mas estou querendo louvar. Os kids estão lá, estou quase cantando, Galileu. Aleluia, glória a Deus. Então veja, eu e você precisamos aprender com a palavra de Deus, com os princípios que aqui estão, para que nós possamos vencer e ser exitosos. Então veja, se eu perguntar aqui, quantos aqui querem prosperar? É unânime. Todos nós queremos e não tem nada de errado nisso. Tem errado se você falar assim, não, eu não quero. Então eu tenho falado, tenho insistido para os irmãos, até a forma de como você ora, ela vai determinar o quanto você vai prosperar, porque às vezes, muitos irmãos, às vezes eles chegam aparentemente com um coração humilde na sua oração. E eles falam, Senhor, né, talvez você colocou nos seus alvos lá no começo do ano, que você queria prosperar e você queria avançar, mas no decorrer do ano, a sua oração era mais ou menos assim, Senhor, eu estou com umas dívidas, e Tu conheces o meu coração, eu quero tão somente pagar essas dívidas, eu quero chegar no final do ano no 0 a 0, já vai ser uma bênção. Parece uma oração humilde, mas na verdade é uma oração egoísta, porque a promessa que foi liberada para nós lá em Abraão, então Deus falou para Abraão assim, se tu uma bênção. Então quando você faz uma oração que tem a ver só com as suas coisas, é uma oração egoísta. Então quando você for orar, peça da forma adequada. Não é só você pagar suas dívidas, não é só você pagar as continhas do mês, é você pagar, soberjar, dizimar, ofertar e abençoar outros. É diferente. Veja que a mentalidade é completamente diferente. Quando você entende que Deus te chamou para ser um abençoador, para você abençoar não somente a sua casa, mas muitas vezes alguns parentes, ou enxergar a necessidade de um próximo, é muito melhor, a palavra de Deus diz que é muito melhor dar do que receber. Quando você entende isso, você fala, Senhor, eu quero ter para dar. Porque se você tiver para dar, eu quero dizer que todas as suas contas, elas já estão supridas. Então é diferente você fazer uma oração que aparentemente é humilde, mas na verdade ela é 100% egoísta. Porque eu vou te falar, o nosso Deus é um Deus generoso. Fala assim, o meu Deus é generoso. Então veja, se seu Deus é generoso, a sua oração também tem que ser uma oração generosa.
Eu quero ter para ser alguém generoso nessa terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então veja, leia comigo lá em 2 Coríntios, a partir do 9, capítulo 9, a partir do verso 6. Vamos ler do 6 ao 15. Deixa eu ler aqui alguns princípios da palavra. 2 Coríntios 9, a partir do verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com o quê? Alegria. Espera aí, André, nós vamos continuar lendo. Então veja, aqui está dizendo o seguinte, olha, que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. O que é por necessidade? Para lá. Quer dizer que se eu dizimar, então eu vou ser sorteado. Tem gente que joga na Mega Sena achando que toda semana vai ganhar. Aí ele vem com esse raciocínio e fala, agora entendi. Então quer dizer que se eu jogar minha sorte no dízimo, quer dizer que eu vou ganhar. Não, não é assim. Não é por necessidade. Mas diz que é por alegria. É por gratidão. É você ser grato por aquilo que você recebeu. Quando você tem essa revelação de uma gratidão, quando você recebe algo muito grande, você fica grato pela vida de alguém, você fala, nossa, muito obrigado, isso daqui é esse o coração, isso alegra o seu coração. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos dar com alegria. Vamos continuar. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuí, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deixa aí, André, volta aqui um pouco. Olha o que está dizendo aqui. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, aqui ele está falando de semente e de pão, são coisas distintas. A semente é para você semear. Então ele dá semente para o semeador, porque o semeador é aquele que semeia, mas o pão é para o próprio alimento. Então ele dá o pão e dá a semente. Você precisa guardar isso daí, que semente é diferente de pão, tanto que a palavra está falando, semente é o que semeia e pão para o alimento. Esse alimento está falando para você desfrutar dessa terra, nesse tempo. Amém? Vamos continuar. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual faz por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Amém? Então veja, aqui nós falamos a respeito de sementes, fala assim, sementes. Então, o que são sementes? Muitas vezes nós associamos, eu tenho que dizimar, então a semente é o meu dízimo, é o meu dinheiro. Talvez você saia do seu lugar, traz aqui o seu dinheiro e fala, esta é a semente. Deixa eu te dizer algo, no céu não tem dinheiro. Você sabia disso? No céu não tem Pix. Não se faz Pix no céu. Então veja que quando você traz o seu dinheiro, quando você faz o seu Pix, quando você vem aqui e deposita aqui a moeda, o dinheiro,
eu quero dizer que esse dinheiro não é a semente. O dinheiro, ele é um instrumento que contém a semente. Então, deixa eu ilustrar melhor isso daqui para você. Quantos aqui sabem o que é uma matraca? A Antônia é só Antônia. Fala, pastor, matraca é minha vizinha, porque ela não para de falar. Às vezes eu falo, cala a boca, matraca. Alguém já viu essa expressão? Fica quieto, matraca. Alguém já viu essa expressão ou não? Ou só eu que sou antigo o suficiente? Mas por que isso daí? A matraca, na verdade, é um instrumento de você plantar, de você semear. Eu separei um vídeo aqui, só que parece que deu um problema aqui no nosso vídeo. E eu vou fazer um desafio com os irmãos aqui, porque o vídeo está saindo de lado. Ou os irmãos deitam, ou o irmão deita no ombro do irmão do lado, ou a gente manda o André virar o projetor. Vamos votar. Quem quer deitar no ombro do seu irmão? Quem quer que o André vire o projetor? Aleluia! Bom, nós estamos aqui em reforma, né? Tivemos que tirar o projetor por conta do ar e tudo mais. Vamos ver se dá certo, mas espera aí. Deixa eu explicar aqui um pouco, André, para você não cansar a sua mão. O que é a matraca? A matraca é um instrumento onde alguns põem semente, mas nesse caso aqui já vai a semente e o adubo. E aí o cara ele finca na terra e a hora que ele faz assim, cai a semente, cai o adubo e ele fecha. Talvez você já tenha até visto, você viajando alguma vez no interior, mas não sabia que o nome disso era matraca. E achamos um vídeo aí onde o cara é muito habilidoso com a matraca, inclusive. Chega uma hora que ele começa a fazer tanto barulho com essa matraca, que dá quase um samba. O samba gospel, irmãos. Os irmãos já queriam... Tinha uns irmãos já no sapatinho aí, misericórdia. Consegue passar agora? Então deixa eu passar aqui o vídeo aqui para os irmãos verem. Vê se você consegue apagar as luzes da frente aqui de Fran. Olha aí, ó, não deu certo? Hoje, meu povo, 20 de novembro de 2021, começar a plantar nossa rocinha de novo, né? Cachuta, pino pra cair. Olha aqui a matraca, beleza aqui. Mostra pra você que nada é tosco, milho aí, ó. Adubo, regular da matraca aqui nesse parafusinho. Falou adubo e a semente de milho. Tudo à mão, não tem nada tosco aqui, nós capinhos na enxada. Vamos embora, 10 hectares de roça pra andar. Volta do começo agora. Deus. Vamos lá, filho, como é que planta. É engraçado que tem uma hora que ele vai assim, é só eu e Deus. Abre ela embaixo, tá no festa de novo. Começa aí. Ô, meu povo, hoje, 20 de novembro de 2021, começar a plantar nossa rocinha de novo, né? Cachuta, pino pra cair. Olha aqui a matraca, beleza aqui. Mostra pra você que nada é tosco, milho aí, ó. Adubo, regular da matraca aqui nesse parafusinho. Nós abrimos, nós fechamos, nós regulamos tudo à mão. Não tem nada tosco aqui, nós capinhos na enxada. Vamos embora, 10 hectares de roça para andar tudo na matraca e esse só eu e Deus. Vamos lá, filho, como é que planta? Nossa base da matraca, a boca fechada. Abre ela embaixo, torna a fechar de novo. Torna a bater, abre, fecha. Vou mostrar pra vocês como é que cai, ó. Aí o milho e o adubo tudo junto. Vamos embora. Esse passo aí, vamos lá. Ô, trem bom. Sabe gostar de jogar semente no chão. Nós aprendeu com o nosso pai, com os avós. Esse negócio de homem que tá aí com bombinha de veneno nas costas, deixa sem vergonha. Pega enxada, capina, pega matraca branca. Pensa num resultado positivo. Até para acompanhar nas palmas aí, ó. Tá de 4 metros de altura. Depois eu vou mostrar pra você. Se comer pra mãe, você pode vir cá. Nós só planta pra comer ali. 6 hectares, vamos comer tudo. Bora! Vem mais! Planta com alegria, você viu, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Você viu que estava plantando com alegria. Né? E ali ele mostra ali, então veja, a matraca é um instrumento que tem o quê? A semente. Então veja, fazendo uma analogia aqui, o que tem a ver então? Quando você traz o seu dízimo, o seu dinheiro, é somente o instrumento. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que trazer com alegria. A semente, a alegria é a semente. O dinheiro em si é só um instrumento para uma semente divina. Uma semente que, na verdade, está expressando o quê? O seu coração. Porque, deixa eu te falar uma coisa, não se planta dinheiro no céu não tem dinheiro. E Deus também não está preocupado com o dinheiro. Deus não está preocupado com quanto você está colocando, dando de dízimo, dando de oferta. Deus não se preocupa com isso, com o instrumento. Mas Deus, Ele quer saber se a semente que você está plantando é uma semente boa, a semente certa. Deu para entender isso daí? Então veja, Deus não está preocupado com a quantia, com o valor, nada disso. Porque o dinheiro, ele é só instrumento. Fala assim, o dinheiro é só instrumento do dízimo. Você precisa ter clareza disso. Fala assim, a semente é o que expressa o meu coração. Então veja, a forma de você expressar seu coração é através do instrumento, através do quê? Dos recursos, através do dinheiro. Então, fazendo uma analogia aqui, o seu dinheiro é o instrumento, é a matraca. Deus está preocupado mesmo é com o seu coração, com a semente que está acompanhando esse dinheiro quando você dá. Vocês compreenderam essa analogia? Aleluia. Então podemos continuar. Então veja que o dinheiro, os recursos, é como se fosse a matraca para lançar a semente. Né? Ali é um instrumento, uma ferramenta, mas o que contém dentro dessa matraca é que Deus se importa. Então, estou falando de dízimo aqui hoje de uma forma bem detalhada para que você possa compreender. É impressionante. Né? Quando eu estava ali, eu vi que a igreja não estava tão cheia. Eu falei, olha a resistência, muitas vezes, para que as pessoas não conheçam a verdade, para que não prosperem, para que não desfrutem do melhor. Então, depois peça para as pessoas ouvirem. Né? Pega o link e manda para alguém para ter clareza e entendimento. Porque o nosso coração é que cada um de nós possamos prosperar, avançar com o entendimento correto. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, veja, quando eu falo que Deus não está preocupado com a questão do valor, né? Mas Deus está preocupado com a semente que acompanha esse valor que vem do seu coração, é mais ou menos como aquela passagem diz, né, da viúva pobre. Quantos conhecem essa passagem? Projeta para a gente, André, Marcos 12, a partir do verso 41. Olha o que diz o texto. Assentado diante do gasofilácio, mais ou menos assim. Assentado diante do gasofilácio. Estou aqui na frente aqui. E eu estou vendo aqui quanto cada um está dando aqui. Talvez se eu fizesse isso, talvez muitos ficariam escandalizados. Mas Jesus, é isso que o texto está dizendo. Jesus estava à frente ali, vendo exatamente quanto cada um colocava. Pastor, ele estava preocupado então com a quantidade de quanto cada um estava dando? É evidente que não. Mas eu penso que ele fez justamente isso para mostrar e exemplificar que não tem a ver com o instrumento da quantidade de dinheiro, mas sim do coração. Talvez ali os fariseus presentes, os religiosos, podiam falar, está vendo ali? Jesus ele está preocupado só com a quantia, ele tá checando o quanto cada um está dando. Mas no final ele demonstra o quê? Que ele não está preocupado com a quantia, mas ele está preocupado se a semente é correta. Não adianta você plantar semente podre. Não adianta.
Você tem que sempre plantar as melhores sementes. Sabia? Então vamos lá. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ele estava observando, ele estava olhando de fato. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no seu gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então veja, mas isso exemplifica que Deus não está preocupado com a quantidade. Porque o Nelson ele fala, não, esse que deu essas maiores riquezas, esse sim é um dizimista fiel, esse sim é importante para o corpo. O que Jesus está dizendo? Que o homem não deve avaliar pelo quanto dá, mas sim pela questão do coração. Pela questão do coração. Então veja, aconteceu algo interessante. Certa vez um dizimista, ele era um dos melhores dizimistas da igreja. Ele chegou e me abordou, quis conversar comigo, e ele disse o seguinte, falou, olha pastor, às vezes eu percebo que muitas vezes você dá mais atenção para pessoas que nem são dizimistas. O que ele estava dizendo? O meu dízimo é maior, você precisa dar mais atenção para mim. Era isso que ele estava dizendo em parábolas para mim. Eu disse, acho que você não entendeu nada do Evangelho. Hoje ele não está mais conosco. Eu falei, acho que você não entendeu mais do Evangelho. Eu sou pastor porque Deus me chamou. E Deus e nenhum pastor deve fazer acepção de pessoas. Porque nós não avaliamos pelo quanto elas dão, mas sim pelo coração. Como estão compreendendo? Então veja, Jesus estava fazendo exatamente isso, ele estava ensinando os discípulos que a importância não tem a ver com a quantia. O dinheiro, a quantia, é só um instrumento. É só a matraca da semente que está lá dentro, da semente que expressa o coração. Então não adianta você dar o seu dízimo, você dar a sua oferta com o coração errado, sem ter alegria. Já assistiram Ghost? Quantos aqui assistiram Ghost? Aleluia. Patrick Swayze, é isso que fala? Pois é. As irmãs sabem tudo decor o nome do galã. Misericórdia. Minha esposa foi a primeira ali, é o Patrick. Mas veja, tem uma passagem naquele filme que é bem interessante. A Whoopi Goldberg, né, não lembro o nome dela, mas a Whoopi Goldberg, que ela se disfarça ali de freira, ela está com um cheque milionário lá, não sei quantos milhões de dólares, acho que 4 milhões de dólares, e aí o Patrick Swayze fala, entrega tudo. E a hora que ela entrega e fica assim, ela não solta. E puxa para lá, e puxa para cá, e puxa, fica aquela coisa. Ou seja, ela quer dar, mas não quer. Semente errada. Não foi de coração, não foi com alegria. Então, só para exemplificar. Amém? Então, veja, quando você dá a questão do dízimo de oferta, tem que ser com alegria. É uma questão de revelação. E eu vou falar mais para frente a respeito disso, alguém teve essa experiência, na primeira menção a respeito de dízimo. E aí você tem gratidão. E aí você dizima porque você é grato por aquilo que Deus fez. Esse é o princípio correto. Essa é a semente correta. Amém, queridos? Então veja, não sei quantos aqui conhecem a história de Caim e Abel. Mas ali fala a respeito de oferta, né? Caim dá uma oferta, Abel dá uma oferta, Deus recebe uma e rejeita outra. Né? Vamos ler lá em Gênesis 4, de 1 a 7.
Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Para por aí, André. Não, para por aí. Então veja. Aqui está dizendo assim, olha, eu separei uma oferta. Caim separou uma oferta. Mas Abel, ele trouxe o quê? Das primícias. Fala assim, primícias. Ele não trouxe somente das primícias, mas da parte gorda, da parte boa, da parte nobre. O melhor, ele separou e deu para Deus. E aí o que acontece? Deus aceita a de Abel. Né? Vamos continuar lendo. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e caiu-lhe um semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Agora ele dá uma oportunidade no verso 7. Porque veja, por que descaiu? Já viu que toda criança quer agradar o pai? A criança faz 2, 3 rabiscos, ela leva para o pai. O que ela está esperando? Nossa, que lindo, que maravilhoso. Muitas vezes é horrível, mas o pai fala que é lindo e maravilhoso. Porque quer agradar. E aí quando você fala que é lindo e maravilhoso, ele sai feliz da vida. Aqui o que aconteceu? Os 2 filhos chegaram para o pai. O pai falou, esse desenho está bonito. Esse daqui está ruim. Descaiu o semblante, ficou irado. Mas aí o que acontece? Deus ele dá uma oportunidade no verso 7 para Caim. Olha o que fala no verso 7. Se procederes bem, não é certo que será aceito. Ele está falando, olha, se você agir da maneira correta, eu vou aceitar a sua oferta. É isso que Deus está falando, olha, tem uma forma correta. Tem uma forma. Você está vendo como é que funciona? Tem uma forma correta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, por ele ter dado uma oferta que não foi aceita a Deus, de alguma forma ele ficou irado, caiu o semblante, falou, as coisas não estão acontecendo. Ele olhou para o irmão, está acontecendo com o meu irmão e comigo não está acontecendo. E aí Deus pega e fala, mas espera aí, tem uma forma certa, tem uma forma correta. Se você proceder bem, você vai avançar. Mas se você proceder mal, o pecado está à porta. Por quê? Né? Ah, pastor, eu não vou ficar irado com o meu irmão e vou matar, como aconteceu com Caim e Abel. Pois é, mas às vezes entra ali inveja. Você olha para o seu irmão e fala, mas não é possível. O irmãozinho acabou de se converter, está prosperando, avançando, e eu aqui, crente há tanto tempo, cadê Deus? Então veja que Deus ele sempre dá uma oportunidade. Está falando, se você proceder da maneira correta, você vai avançar. Amém, queridos? Aleluia. Então veja, é necessário plantar as sementes certas. Sementes certas. Veja que Abel separou do melhor. Separou ali das primícias de toda a sua colheita. Por isso que nós temos aqui no final do ano a oferta das primícias. É uma oferta que vai santificar todo ano. Todo ano. Amém, queridos? Então veja, quando é que você tem a oportunidade de plantar sementes boas? Quando que são essas oportunidades? Acontece para mim e para você. Ela acontece nos dias de hoje. Sabe que hoje ela acontece quando você dá o seu dízimo, quando você dá a sua oferta voluntária e quando você dá a sua oferta específica ou oferta alçada. Então, nesses dias, nós estamos tirando a oferta alçada, por quê? Nós colocamos o ar, mas as contas do pagamento do ar, as prestações estão aí. E aí você pode dar uma oferta alçada. Então, veja,
o dízimo, ele tem as suas funções. A oferta voluntária, ela expressa o seu coração, né? Então, todas as vezes que tem uma oportunidade de você ofertar e dizimar, o dinheiro é só um instrumento para você lançar a semente correta. Então, veja que todas as vezes que tem dízimo e oferta, é uma oportunidade de você lançar sementes boas. Porque o dinheiro é só um instrumento. Sabe que na igreja primitiva não existia dízimo, ofertas específicas ou ofertas alçadas, não tinha, era só oferta. Pastor, e quanto que era lá? Lá era tudo. A Bíblia relata que eles traziam tudo que tinha aos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam. Mas veja, as coisas mudaram muito desde então. Né? E hoje, para facilitar, né? Enfim, nós temos aí os dízimos, as ofertas voluntárias e as ofertas alçadas, quando é para algo específico. Então, veja, é importante nós entendermos a respeito do dízimo, a importância disso. Alguns entram em umas discussões que não levam a lugar nenhum, discussões tolas. Já vi inúmeras vezes, pessoas discutindo se o dízimo é da lei ou se o dízimo é da graça. Bobeira, discussão teológica. E assim, quando uma pessoa vem discutir isso daí, demonstra mais ainda que ela não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, algumas vezes, eu vou falar que eu caí na discussão, mas eu queria ensinar. Depois que eu ensinei, falei a respeito, a pessoa falou, eu não tinha pensado nisso. Na verdade, ele só estava reproduzindo algo que ele ouviu. Então, quando a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, é que muitas pessoas estão vendo coisas na internet e tomando aquilo como verdade. Agora, deixa eu te falar, se você aplicar, o tempo que você fica vendo coisas na internet, você lê-se a palavra de Deus, pastor, eu tenho dificuldade de ler, então ouça a palavra de Deus. Hoje já tem aplicativos com ela para você ouvir, e não é na voz do Cid Moreira hoje em dia. E Deus disse, voz do Cid Moreira, aquela voz, enfim, mas tem. Então, se você se alimentar da verdade e abrir o seu coração para que essa palavra fale ao seu coração, irmãos, como isso é precioso, como isso é poderoso, amém? Então veja, sabe que os fariseus, esses que, enquanto a viúva dava ali só 2 moedas, referente a um quadrante, eles estavam dando ali muito dinheiro, eles eram dizimistas assim, na íntegra. Na íntegra. Eles faziam conta de tudo. Então, se eles colhessem um alface ou comprassem um alface, ou qualquer coisa, eles estavam dando dízimo literalmente de tudo. Então, veja, eles davam dízimo, mas a semente era errada. Deixa eu ler aqui uma passagem aqui, está lá em Mateus 23. Mateus 23, a partir do verso 18. E eu gosto muito, né, de Jesus, às vezes ele faz umas tiradas fantásticas. E dizeis, está falando aqui a respeito dos fariseus. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Olha como ele fala, cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está.
Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado. Aqui Jesus começa a dar uma catracada gospel. Então, ele está ali, ele está fazendo a comparação. Ó, vocês estão jurando por isso, mas espera aí, tem coisas superiores a isso. Vocês estão olhando só para a questão do dinheiro, mas o que é mais importante, o céu ou a terra? E aí ele fala aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Então ele está falando aqui de sementes do coração. Ele está falando, o que adianta vocês darem tudo e negligenciar o quê? A justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês devem fazer sim, mas vocês não podem dar o dízimo omitindo as boas sementes. Não adianta você ofertar, não adianta você dizimar, se você negligenciar aquilo que é mais importante. Continua. Olha o que ele fala aqui. Jesus ele começa falando de cegos, né? E ele enfatiza aqui, ó, guia cegos. Agora, olha só essa ironia de Deus. Como é que, já viu o que é um guia de um cego? Ele está falando guia cegos. Guia é o que geralmente guia o cego, mas ele está chamando o próprio guia. E ele falou, vocês são os guias cegos. Agora, como que um cego vai guiar outro? Não tem como. E ele está falando aqui, ó, guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que é esse coais? Esse coais é de coar, de filtrar. Então ele falou, vocês estão filtrando as pequenas coisas. As pequenas coisas é o dinheiro que você coloca. É isso que Jesus está falando aqui. Olha, vocês estão coando o mosquitinho. Vocês estão se apegando num detalhe do mosquitinho, que é o dinheiro. Então vocês estão falando, não, nós damos dinheiro aqui, isso é importante. Para Deus não é. Porque o dinheiro é só instrumento. Então antes ele está falando, não adianta você dar o seu dízimo e negligenciar as outras coisas. A alegria, começa falando que tinha que dar com alegria. E aí ele fala, vocês estão aqui se apegando, né, estão aqui filtrando, coando mosquitinho, mas estão engolindo camelo. Por quê? Porque não estão vendo, estão cegos. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, a importância de você entender e compreender isso é muito importante. É muito importante. Então, quando a gente fala de dízimo, né, muitos falam, mas para quê? Agora já tem ar-condicionado, não vou mais dizimar, não vou mais ofertar, mas, sabe, não é questão disso. Sabe, se você tem essa visão, você tem uma visão completamente equivocada. Você ainda está andando em círculos. O filme é sempre o mesmo, você ainda não experimentou de uma prosperidade. Talvez você está naquele ciclo assim, que tem um tempo de prosperidade, mas depois do tempo de prosperidade é ladeira abaixo. Aí você testemunha que Deus fez grandes coisas, mas na sequência, ladeira abaixo. Sabe aquele, parece montanha-russa? Você vai testemunha, fala, aleluia, mas daqui a pouco é ladeira abaixo. O que isso aponta? Né? Sabe que José do Egito, quando Faraó teve um sonho, que era os 7 anos, e depois José interpreta os sonhos, que ele tem lá das espigas e depois das vacas, né, esse é o meu ponto da pregação hoje. Mas o que apontava aquele sonho? 7 anos, e aí depois ele interpreta, falou, as vacas gordas representam 7 anos de fartura e abundância. Mas as vacas magras é 7 anos de fome. E aí ele fala assim, olha,
armazena para passar um período de 7 anos. E aí, depois que ele revela esse sonho, os irmãos conhecem a história, o faraó levanta ele como governador do Egito, ele só estava abaixo de faraó, e enfim, e Deus continua fazendo muitas coisas na vida dele. Então veja, sabe, se você está nesse ciclo, que você dá uma alavancada, mas daqui a pouco vem as vacas magras e parece que tudo que você ganhou é tirado, sabe, você precisa prestar atenção, você precisa parar, você precisa plantar as sementes certas, as sementes que neutralizam as vacas magras. Porque quando você planta as sementes erradas, Deus ele sempre vai te abençoar. Independente do seu coração, Ele vai te abençoar. Porque Ele sempre tem uma expectativa que você coloque e plante as sementes certas. Mas quando você não planta a semente certa, o que acontece? Vem um tempo de vaca magra. E aí tudo que você tinha é levado. E quando Deus fala a respeito de tempos de vacas gordas, vacas magras, não está falando tão somente a questão financeira. Está falando do casamento. Seu casamento vive numa montanha-russa. Vum! Dias de amor, de luas de mel eterna. Mas daqui a pouco a eternidade vai embora, na lua de mel, o mel vai embora e fica só a lua cheia. E aí, ladeira abaixo. Sabe, a prosperidade, a maneira de Deus, não é essa gangorra eterna, mas é de um crescimento constante, de uma maturidade constante, de um investimento constante, que não tem a ver, a minha resposta que o outro fez em relação a mim não tem a ver, agora que ele fez também eu vou fazer aquilo, não. Eu vou investir porque eu amo, e quem ama investe. Quem ama investe, quem ama dá. Agora eu amo segundo a minha natureza. Se a palavra de Deus diz que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, então eu vou amar minha esposa dando a própria vida. E se ela te fizer mal, eu vou continuar dando a própria vida. Geralmente, 7 dias do mês eu dou a própria vida. Que geralmente a mulher tem um período que o homem tem que dar a própria vida. Amém, homens? Amém. Então veja, mas se o cara não tem assim, ele fala, está com um problema comigo. Não, na verdade, são naqueles períodos em que os hormônios ficam um pouco desajustados. E se ela fizer regime, desajusta mais ainda, irmãos. É impressionante. Eu lembrei até de uma história uma vez, muito tempo atrás, minha esposa ela foi fazer um regime, que falaram que funcionava e tal, chamava Duncan. Alguém já ouviu falar? A Duncan? Mas chegou uma hora que eu falei assim, eu lembro até hoje, ela estava abrindo o freezer, aí de repente eu falei, amor, ela falou assim, o que foi? Eu falei, calma, meu amigo, meu pastor, meu marido, me te ama. E eu falei para ela, para com isso, que esse regime não é Duncan, é Ducão. Para com isso. Oh, Deus. Mas, enfim, então veja, você precisa entender que quando você, pastor, eu entendo, às vezes eu estou num período de vacas gordas, depois quando vem as vacas magras, vacas magras, o que neutraliza? São as sementes corretas. Sementes corretas. Sabe, se você é alguém que murmura por qualquer coisa, deixa eu te falar, murmuração são sementes que destroem a sua vida. Destroem. Porque a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, mas se você é alguém que vive murmurando, ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:20, aleluia. Eu sei disso. Eu sei que até quando acontecem coisas que eu não esperava, Deus quer me aperfeiçoar, Deus quer me levar a ter uma experiência. Então veja, na vida de Davi, ele matou um leão, matou um urso, isso trouxe experiência para depois ele matar um Golias. Então, você não vê Davi murmurando, ai Deus, por que apareceu um leão? Ai Deus, agora um urso. Não. Ele simplesmente, quando apareceu, ele foi lá, arrancou
as ovelhas, matou, e quando apareceu o gigante, ele estava preparado, aquilo fortaleceu as estruturas dele. E você tem que entender que quando as coisas não saem a bom termo, do qual você planejou, do qual você esperou, é Deus querendo fortalecer as suas estruturas para vencer coisas maiores que estão por vir. É dessa forma. Então não murmure por o tempo, simplesmente fala: Senhor, obrigado. E eu sei que o Senhor que vai fazer grandes coisas. Esse é um tempo de você gerar estrutura em mim para coisas maiores. Veja que a visão é completamente diferente. Amém? Mas vamos ver aqui a primeira menção de dízimo. Porque muitos gostam de discutir se ela é da lei ou se ela é da graça. Veja que a primeira menção de dízimo, ela vem antes da lei. Então, se ela vem antes da lei, ela já não é da lei, nós já descartamos isso. E quando é que isso acontece? Veja que quando Deus chama Abraão, ele dá uma direção para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele dá algumas orientações para ele não levar ninguém. O que Abraão faz? Abraão leva o seu pai e leva Ló. O seu pai, no meio do caminho, morre e ele continua com Ló. E aí chega um determinado momento que eles começam a prosperar, avançar, e eles prosperam muito. É promessa de Deus. Só que os pastores, tanto de Abraão quanto de Ló, os que cuidavam das ovelhas, eles começam a ter desentendimento. Abraão chama Ló e falou: é o seguinte, nossos pastores estão desajustados aí, é melhor cada um andar por si agora. Você já tem dinheiro suficiente, você já pode construir a sua história. Abraão fala, estou falando com as minhas palavras, mas é essa a direção que ele dá para Ló, seu sobrinho. Mas aí Ló, o que ele faz? Tudo bem. E Abraão fala: escolhe você para onde você quer ir. E ele começa a olhar as campinas do Jordão, que eram verdes, e fala: não, aqui é onde eu vou estourar no norte. Já viu essa expressão atual? Aqui eu vou estourar no norte. Fala: agora eu vou fazer isso. Agora eu vou investir na bolsa, André. Nas criptomoedas. Fala: agora eu vou ficar rico. Aí o cara investe, quando vai ver, perdeu. Por quê? Parecia que ia ser uma bênção. Tudo certinho, tudo alinhado para dar certo, mas na verdade não dá. Andou por vista. E os irmãos conhecem a história. Ele foi andando, até que Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. Aí, invadem lá Sodoma e Gomorra, levam todo o povo como escravo, e levam inclusive Ló. E aí avisam Abraão: levaram o seu sobrinho. O que Abraão faz? Reúne uma comitiva e vai atrás do seu sobrinho. Então, esse era o contexto para aquilo que nós vamos ler. Amém? Vamos ler lá. Então, Ló estava preso, lá em Gênesis 14, a partir do verso 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, difícil falar esse nome, hein? E aos reis que estavam com ele, que eram 4 reis, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Para um pouquinho aí, André. Então veja, Melquisedeque, ele era sacerdote do rei do Altíssimo. Sabe que quando esse rei, que ele era representando Deus, aqui é uma que nós chamamos de teofania. Amém, Roseli, você que fez seminário? O que é teofania? É quando Deus se apresenta de outra forma, não da forma dele, mas na forma de uma pessoa, ou uma sarça ardendo, enfim, é uma teofania, quando Deus fala através de uma forma, ainda que seja de homem. É esse caso aqui, só a título de conhecimento. Então veja, o próprio Deus se apresenta ali e traz o quê? Pão e vinho. Esse pão e vinho, ele estava, na verdade, estabelecendo o quê? Consolidando uma aliança com Abraão. Esse pão e vinho, na verdade, era o seguinte, sabe que o Velho Testamento é sombra do Novo. Sombra do Novo. Então você precisa aprender a ler o Velho Testamento com sombra com os olhos do Novo.
Essa teofania era Jesus do Novo Testamento, do pão e vinho, da Santa Ceia. Você consegue entender isso, fazer esse link? É importante você conhecer a palavra e saber fazer esse link do Velho Testamento com o Novo. Então veja, quando Jesus, essa teofania, aparece diante dele, o que acontece? Ele aparece com pão e vinho, estabeleceu uma aliança com Abraão. Amém? Vamos continuar. E aí Jesus, ele aparece ali, abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Para aí. Então veja, olha o que aconteceu aqui. Abraão, ele não foi sozinho, ele levou uma equipe. Levou lá 318. E chegando lá, o que acontece? Ele venceu, ele podia falar, não, é porque eu estava ali com bons soldados, eu tinha uma equipe boa, tinha uma equipe bem formada. Agora veja, o que aparece ali? Qual que é a coisa mais importante que ele tem aqui? Fala assim, revelação. Aqui, quando ele ouve isso, ele teve revelação de que ele sozinho vencer 4 reis não foi fruto das habilidades naturais. Nesse momento ele reconhece que tudo que ele recebeu, essa vitória que foi estabelecida sobre a vida dele, não foi fruto das habilidades dele, mas na verdade foi favor e graça de Deus. E porque ele reconheceu que ele encontrou favor e graça de Deus, ele deu o dízimo. Ele ficou extremamente grato, porque aos olhos naturais talvez fosse improvável, mas aqui ele tem a revelação de que tudo que ele recebeu foi da parte do Senhor. Foi da parte do Senhor. Que ele falou assim, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. O que é isso? Ele ficou grato. Eu não merecia. Eu merecia a morte. Mas o Senhor me deu tudo. Essa revelação que ele teve, que Deus é que deu tudo, essa revelação, simplesmente ele se tornou alguém grato, falou, eu vou dar o dízimo de tudo. Essa é a primeira menção. Então veja que todas as vezes que tem a primeira menção na palavra de Deus, ela vai dar o norte para todo o restante. Isso daqui foi bem antes da lei. Amém? Vamos avançar. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Veja que o rei de Sodoma, aqui nesse caso, no meio da guerra ele fugiu. Ele foi embora. Ele vazou. Mas depois que ele viu que não ia acontecer nada, ele voltou e falou assim, ele tenta negociar. E ele fala o seguinte, me dá as pessoas. Me dá minhas pessoas e os bens ficarão contigo. Continua. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas que enriqueci Abraão. Mais um. Nada quero para mim, senão os rapazes comeram a parte que toca aos homens, Aner, Escol, Manre, que foram comigo, esses que tomem os seus quinhões. Então veja, o que Abraão está falando aqui para o rei? Ele falou, eu não quero nada, para que ninguém fale que o mundo me enriqueceu, porque ele tinha tido a revelação um pouco antes. Veja que um verso antes, ele teve a revelação que tudo que ele tinha, foi Deus que deu. Agora veja, preste atenção. Lembra quando eu falei agora há pouco a respeito das vacas gordas e as vacas magras? Todas as vezes que Deus te abençoa com vacas gordas, o diabo ele aparece com vacas magras, para roubar aquilo que Deus havia dado. Se ele aceita agora essa negociação, o que acontece com ele? Ele perde. Por isso que muitas vezes as pessoas andam nesse ciclo
vicioso de sobe e desce. Por quê? Não consegue plantar sementes corretas. Não conseguem. Então elas vão, mas daqui a pouco desce. Não foi esse o caso de Abraão. Apesar dele rejeitar tudo que o mundo estava oferecendo, sabe que o rei Volta ali, André. Mais um. O rei de Sodoma, o nome do rei de Sodoma, não fala aí, mas era Bera. Né? Bera significa o quê? Filho do mal. Filho do mal. Então o que acontece? Depois que Deus apareceu lá, uma teofania de Jesus com pão e vinho, estabelecendo uma aliança, abençoando Abraão, liberando toda a bênção sobre a vida dele, o que acontece? O filho do mal aparece. E faz o quê? Uma proposta, uma oferta. Esse é o ciclo que muitas vezes acontece. Quantos estão compreendendo? Já estou finalizando. Então veja, precisamos entender que há uma forma de você dizimar e ofertar com sementes boas, sem você negociar com o que o mundo te oferece. E Abraão era alguém que andava nesses princípios. Né? Lá em Hebreus diz que ele dava os melhores despojos. O que isso apresenta? Que ele se tornou verdadeiramente um dizimista. Depois disso, não foi só um frisson que ele teve revelação, não. Isso se tornou realidade. E ele separava o quê? As melhores partes, a primícia, o primeiro. Ele não abria mão, ele não negociava. Abre lá para mim, lá, André, em Hebreus 7:4. Olha o que diz aqui. Considerais, aqui é o apóstolo Paulo dando testemunho de Abraão. Considerar, pois, como era grandes esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Que despojos? Eram os despojos de guerra. Então ele pegava dos despojos de guerra, que ele foi um grande vencedor, de todo o despojo de guerra que ele tinha, todas as vitórias que ele teve, todos os recursos financeiros que Deus dava para ele, ele tirava dos melhores despojos e dava o quê? O seu dízimo. Então veja que esse era um princípio que Abraão, ele teve, que levou ele a ser um grande conquistador. Abraão se tornou um homem rico. Veja que nós não servimos a Deus para nos tornarmos ricos, mas pode ter certeza, se você dizimar e ofertar com as sementes corretas, veja que o dinheiro é só, a matraca é só instrumento, não tem jeito, a própria palavra de Deus diz que nós comeremos do melhor dessa terra. Quantos creem nisso? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. E talvez você não esteja experimentando do comer do melhor dessa terra, mas eu te pergunto, você tem implantado as sementes corretas? Quando Deus te dá a oportunidade, quando Deus te dá um privilégio, você tem lançado as sementes corretas? Eu não estou falando aqui a questão de você ser um dizimista, ou de você ser um ofertante, porque não adianta você ser um dizimista, um ofertante, mas com o coração errado. Deus não aceita esse tipo de oferta. Então hoje eu estou ensinando aqui em nome do Senhor Jesus, para que você possa alinhar o seu coração com a semente correta. Não tem a ver com valor, mas tem a ver com coração. Tem a ver com gratidão. Veja que um divisor aqui na vida de Abraão foi a revelação que ele teve quando Melquisedeque se apresentou com pão e vinho. E Melquisedeque falou, olha, foi o Deus que te deu os seus inimigos nas tuas mãos. Essa revelação, ele falou assim, peraí, toda essa vitória que eu tive, foi Deus que me deu. Essa revelação fez com que ele lançasse agora sementes. O dízimo foi agora tão somente um instrumento, mas com o coração correto de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. É quando você é grato por aquilo que Deus fez. Alguns falam, pastor, mas Deus não fez nada. Espera lá. A coisa maior que Deus poderia fazer na sua vida,
você que aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, eu quero dizer que Ele já fez a maior coisa que Ele poderia fazer na sua vida, que Ele te deu salvação. A obra da cruz não foi vão. Quando você aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, eu quero dizer que esse fator já é um fator para você ser grato toda a eternidade, porque agora você vai passar toda a eternidade com Deus. Agora o fator, se você vai passar a eternidade reinando, é outra. Para você reinar, você precisa lançar sementes corretas. Nesse tempo. Você precisa evangelizar com sementes corretas. Você precisa, simplesmente, não pode ser só uma teoria. Você tem que ter uma prática dos princípios. Veja, pastor, eu não pratico, você está salvo do mesmo jeito, isso é favor e graça na nossa vida, mas tem um padrão que Abraão trouxe, de prosperidade, tem um padrão que Abraão estabeleceu, que vai levar você a ser exitoso em tudo que você fizer. Isso não quer dizer que não vai ter dificuldades, mas quer dizer que você vai vencer cada uma delas. Porque a própria palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. É quando você tem essa clareza no seu coração, ainda que haja adversidades, você vai vencer cada uma delas. E essas adversidades te fortalecem, te enche mais de fé, gera uma convicção plena no seu coração, para aquilo que está por vir. E só de saber, vai vir maiores desafios, glória a Deus. Porque nós vamos vencer o leão, o urso, o Golias, e vamos vencer aquilo que aparecer pela frente. Isso é uma certeza, uma convicção. É você não andar por vista. É quando você simplesmente tem clareza que Deus te chamou e Deus vai te abençoar. Agora, enquanto você fica andando por vista, você vai montar uma empresa, aí você fala, não, já viu, geralmente adolescente, quando não tem muita convicção, ele anda por vista. Daí ele ouve que médico dá muito dinheiro. Eu falo, eu quero ser médico. Porque ele está olhando só o dinheiro. Aí daqui a pouco ele começa a estudar, vê que é muito difícil, fala, não, vou ver outra profissão. Está andando por vista. Sabe, quando Deus quer te abençoar, você não vai andar onde dá mais dinheiro. Você vai simplesmente obedecer aquilo que Ele tem para você. Aquilo que tem para você, Ele vai te abençoar. Tenha convicção disso. Pastor, mas ninguém está fazendo. Pois é, Ele vai te chamar e você vai fazer história. É assim que funciona. Já contei para os irmãos aqui, o cara que prosperou muito lá em Goiânia, que Deus falou para ele para vender gravata. Quantos não conhecem essa história? Quem nunca ouviu a história da gravata de Goiânia? Algumas pessoas, né? Quem aqui já foi para Goiânia? Irmãos, é um calor tremendo lá em Goiânia. E aí olha só o que aconteceu. Tinha um irmão lá que queria montar um negócio e o pastor falou para ele, vai orar, ora que Deus vai te dar uma direção. E aí daqui a pouco esse irmão voltou para o pastor e falou, pastor, Deus falou comigo. E aí, Deus falou para eu vender gravata. Aí disse que o pastor naquela hora falou, irmãos, mas espera lá, a gravata aqui em Goiânia, veja, o pastor não creu naquela hora. Porque falou, mas gravata em Goiânia, o pastor pensou, eu que sou pastor, não uso. Quem que vai usar gravata aqui em Goiânia? Você vai nos bancos, ninguém usava gravata na época, muito calor. E ele começou a falar com o irmão, falou, irmão, mas você tem certeza? Porque ninguém usa gravata aqui em Goiânia. Ele falou, pois é, pastor, mas Deus falou para eu comprar uma gravata. E aí o pastor tentou assim, mas você já pensou em vender roupa, alguma outra... Não, mas Deus falou para eu vender gravata. E aí disse que o irmão, muito convicto, falou, amém, irmão, então vai na sua fé. E aí disse que o irmão vivia com a malinha para cima e para baixo, vendendo gravata, de porta em porta. Vendia para a igreja e tal, e tudo bem. Aí um certo dia ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu penso que se eu tivesse um carro, a coisa ia avançar. Eu acho que eu ia vender mais gravatas, eu acho que eu ia, né? E aí ele pedindo ajuda do pastor, ele falou, mas será que o pastor poderia me ajudar? Porque eu não tenho assim muito conhecimento para comprar um carro e tudo mais.
Aí o pastor, não, lógico, eu vou te ajudar, vamos lá. Aí chegou lá, o pastor levou ele na concessionária, e chegou lá, já na concessionária, viu a parte de seminovos e começou a mostrar, irmão, pode ver isso daqui e tal, a gente vê uma entrada, alguma coisa e tal. Ele falou, pastor, esse aqui é bom e tal, e veio o vendedor e tal. Aí ele falou, mas e aquele lá? É o que estava dentro da loja. Aí o vendedor falou, não, aqueles lá são os zeros. Ele falou assim, nós podemos olhar o zero? Podemos. E aí chegou lá, começaram a olhar o zero e tal. Quanto custa esse? Diz que na época no Fiat Uno custava um valor X e tal. Aí o pastor pegou e falou assim, mas irmão, não é melhor você comprar um outro, melhor, porque senão você vai ter que financiar muito. Aí o vendedor de gravatas falou assim, não, pastor, eu vou pagar esse carro à vista. Pegou a malinha dele e falou assim, o dinheiro está aqui. E abriu, estava com todo o dinheiro do carro lá. Aí o vendedor lá da concessionária falou, não, tira esse dinheiro daqui, nós não aceitamos dinheiro e tal, não sei o quê, então vamos para o banco. Aí foi todo mundo para o banco, enfim. Ele comprou o carro à vista. Agora veja, como que ele começou a prosperar? Vendendo gravata em Goiânia. Nunca vi pouquíssimas vezes um goiano com gravata. Pouquíssimas. E dentro da igreja, dia da ordenação de pastor, alguma coisa assim. Por que ninguém usa gravata lá em Goiânia? Você sai nas ruas, não tem ninguém de gravata. Mas ele tinha o quê? Uma palavra. Ele tinha uma palavra. Ele era um cara fiel, um dizimista fiel. Esse irmão prosperou tanto que ele montou uma confecção. Lojas de grife masculina. Prosperou, avançou. Não ficou no altos e baixos. A hora que ele pegou a palavra, se tornou fiel, plantando boas, porque ele começou a ficar grato. Ele falou, vivia na miséria. Deus começou a me abençoar de tal maneira, então ele começou a dar o seu dízimo com alegria, com gratidão. Ele não tinha nada para oferecer antes para Deus, mas agora ele tinha o seu dízimo. Ele ofertava. Deus começou a prosperar, ele comprou um carro zero. Não tinha Pix e maquininha naquela época, era tudo, a maioria coisa em dinheiro. Comprou o carro no dinheiro. Então veja que essa questão de você ter essa revelação desse coração grato por aquilo que Deus te deu, é uma boa semente. E aí você tem alegria em dizimar, tem alegria em ofertar. O dinheiro é só um instrumento das boas sementes que são geradas dentro do seu coração. Quantos estão compreendendo? Então essa revelação que Abraão teve lá atrás, mudou a história de Abraão e a história de todos aqueles que andam nesse princípio nos dias de hoje. Tem mudado histórias de muitos homens e mulheres que andam nesse princípio que Abraão estabeleceu, o pai da fé. Aqueles que andam com fé, dizimam com fé, crendo, boas sementes. Isso faz a diferença. Amém, queridos? Já estou encerrando. Então veja, só para concluir aqui, e eu vou te dar a oportunidade de você lançar boas sementes nessa noite. Mas só para concluir, veja que o desfecho de Abraão e Ló foi completamente distintos. Porque Ló, a palavra de Deus diz que Abraão morreu de ditosa velhice, morreu rico. Deixou uma grande herança para o seu filho. Isaac, a Bíblia relata que Isaac era riquíssimo, recebeu essa herança do pai. Sabe, nós já temos essa herança da parte de Deus naquela cruz. Jesus já nos deixou uma herança. Agora, o que muitas vezes impede? São as vacas magras, são as sementes erradas que muitas vezes nós colocamos diante de Deus. Então seja grato por aquilo que Deus já te deu. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Creia nisso. Amém? Então veja, Abraão morreu de ditosa velhice. Mas qual foi o desfecho da história de Ló? Foi completamente diferente. Por quê? Porque Ló, depois do seu tio, Abraão, resgatá-lo, ele poderia recomeçar tudo de novo. Ele poderia desfrutar da graça e do favor ali. Abraão, se Abraão colocou a sua própria vida em função de Ló, por que ele não dá todo o suporte?
O filho pródigo, quando volta, perde toda a herança, mas quando volta, o pai muda todo o contexto, dá um anel novo, vestes novas, sandálias novas, faz um churrasco com novilho cevado. E panceta, na Bíblia não relata, mas devia ter uma panceta ali. Brincadeira, não tinha não. Isso eu que falei por minha conta. Mas veja, veja que, qual que foi o desfecho de Ló? Depois de tudo que ele experimentou, depois de ser levado cativo, depois de ele ser resgatado, o que ele faz? Em vez de ele ser grato, em vez de ele recomeçar do zero, porque Deus é aquele que, nós vimos lá que para Caim, Deus falou, olha, tem uma forma, ele deveria aprender com os erros, o que ele faz? Ló, ele volta a viver e morar em Sodoma. Não reconhece, não consegue ver, era cego, voltou num ciclo vicioso, ao invés dele se tornar e seguir os passos do tio, que ele ia ser completamente abençoado, não, ele simplesmente, ele volta a ter as mesmas práticas de antes, as mesmas práticas. Então veja, ele voltou num ciclo vicioso, mas Abraão vivia num ciclo virtuoso, de vitória em vitória, de experiências com Deus em experiências com Deus. Sabe, eu não sei como você, veja que isso é uma questão de decisão. Deus ele nos dá o livre-arbítrio para que eu e você possamos escolher o rumo que nós queremos tomar. Isso é maravilhoso da parte de Deus, porque senão nós seríamos meras marionetes na mão de Deus, mas Deus, Ele nos ensina, Ele nos deixou um manual para que eu e você sejamos prósperos, mas a decisão é sua. Muitos querem ter como se diz, uma experiência rápida, passageira, mas as coisas de Deus, elas não são passageiras, as coisas de Deus, elas são eternas. O mundo, ele vai te oferecer prazeres rápidos, mas são passageiros. O prazer em Deus é um prazer eterno. E essa escolha cabe a mim e a você fazer. Em qual dos princípios você quer andar? Sabe, nós podemos ensinar, instruir, explicar os princípios da palavra de Deus, mas a decisão a qual você vai andar, a qual você vai tomar, é com você. Então, quando nós ensinamos aqui para você ser um dizimista, não é porque o dízimo ele é para manutenção do prédio, ele é para tantas outras coisas. Mas não é para isso. Na verdade, é para que você prospere, é para que você tenha experiências, é para que você possa comer o melhor dessa terra. Lá em Malaquias 3,10 fala, né, para fazer prova dele. Sabe por que Deus fala para você fazer prova dele? Porque ele tem convicção que se você andar nos princípios, com as sementes corretas, você vai ser um homem próspero. Porque as sementes corretas, elas neutralizam as vacas magras. É quando você conquista de glória em glória. Porque às vezes você conquista, e aquilo que você conquista se perde. Mas quando você tem a semente correta, com o coração correto, com alegria, com fé, com clareza, com as verdades da palavra de Deus, é de glória em glória. E aquilo que você ganha, você vai avançando, vai conquistando cada vez mais e mais. Grato por aquilo que você já tem. Grato. Não importa se você está a pé, se você está com um carro velho, ou se você está com um carro novo, você é grato da mesma forma. Da mesma forma. Então veja que uma semente correta é gratidão. O simples fato, irmãos, de você estar servindo a Deus, já é um fator de gratidão, de alegria. As demais coisas não deveriam roubar a alegria maior, que é estar em Cristo. Sabia disso? Muitas vezes o diabo, ele tenta fazer você focar nas coisas naturais, para que você tire o foco das coisas maiores. E aí você fica filtrando. Talvez o
a sua empresa não vai a bom termo, o seu casamento vai a bom termo, o relacionamento com os familiares vai a bom termo, e você ficar filtrando só isso daí. Mas, na verdade, você está olhando, preocupado com isso, está engolindo camelo, como diz a palavra. Tem coisas maiores, mais importantes, que se você não for grato por essas maiores, você se torna um religioso. Religioso. Com o coração errado. Sem experimentar as maravilhas de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, eu vou continuar falando, talvez mais umas 2 semanas a respeito de dízimo, de oferta de dinheiro, para que você prospere, para que você tenha um entendimento correto, e você prospere e você avance. Então, vou continuar ensinando, insistindo, para que vocês possam experimentar, para que talvez o ano que entre, não se torne mais um ciclo, o mesmo filme na sua vida, mas para que você tenha um 2023 completamente exitoso, independente do cenário, falei errado, é 2022, né? É só para ver se os irmãos estavam prestando atenção. Mas para que 2022 vocês possam experimentar coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. O que é extraordinária? É fora do ordinário, é fora da normalidade. Fora da normalidade. Sabe, esse final de semana agora, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter a nossa conferência lá em Goiânia de pastores e líderes, lá em Goiânia. E o tema da nossa conferência é o ano da aceleração. Sabe o que significa? Que Deus tem pressa em fazer coisas grandes. Não somente no reino dele, mas também na sua vida e através da sua vida. Se você crê, né, nós vamos viver um ano da aceleração. Coisas que nunca aconteceu, que vão demorar muito tempo, elas vão acontecer muito rápido. Mas se você crê, você vai experimentar e você vai viver. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu quero dar agora a oportunidade, o privilégio, para que vocês possam depositar boas sementes, amém? Então coloca uma música alegre aí, André. Põe a alegria do Senhor é a nossa força, tem aquela lá? Aleluia, amém? Vamos ficar de pé, enquanto o André coloca um louvor. Traga os seus dízimos, lembre que o dinheiro em si, ele é só um instrumento, amém? Presta atenção aqui, o dinheiro em si é só um instrumento das sementes que está no seu coração. Amém, queridos? Aleluia. Então, enquanto nós colocamos um louvor, traga os seus dízimos, traga as suas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você depois. Aleluia. Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. Vento sopra forte. Alegria, com as palmas, irmãos. Você que está aí, alegria, amém? Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos a segurar. Não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. Diga! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quero orar por você. Sabe, é muito importante você ouvir a palavra de Deus, aprender com esses princípios. Então, nós estamos ensinando, né? Nós sempre tiramos uma oferta de primícia. Estou ensinando aqui alguns princípios para que você possa experimentar o que você nunca experimentou antes. Ah, pastor, eu não creio. Ué, se você não crê, então não faça. Mas também não reclame do ciclo. Mas, como diz lá em Malaquias, fazei prova de mim. Põe lá para mim, Malaquias 3:10.
Olha o que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, que se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. O que é sem medida? É quando sobeja. É quando vai além. Então Deus, Ele sempre tem um além, mas você precisa crer. Precisa colocar sementes de vida. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero te louvar e agradecer, Pai. E a tua palavra que é viva e eficaz, possa mesmo trazer revelação sobre cada coração, Pai. Porque sabemos que o teu desejo é que nós, que somos os filhos amados, possamos ser exitosos em cada quadrante da nossa vida. Por isso eu quero repreender aqui toda mentira na mente, toda mentira que tem paralisado, Senhor, os teus filhos de avançarem e conquistarem as tuas vitórias. Por isso que os princípios da tua palavra, Senhor, estejam arraigados sobre cada coração, que não seja apenas um ensino, mas esse ensino venha regado de revelação, trazendo mudança de comportamentos e atitudes, para que a tua igreja, para que os teus filhos sejam prósperos, exitosos e vitoriosos em cada área das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, se você é um dizimista já, faça uma avaliação da semente do seu coração, da motivação. A gratidão é uma delas. Seja fiel. Pastor, mas eu estou esperando melhorar as coisas. Sabe, a pastora Sueli, ela estava aqui a semana passada, e ela começou falando algo que me despertou e chamou muita atenção. E ela disse assim: você não dá porque você não tem. E ela falou assim: você não tem porque você não dá. Então quero te desafiar. Sabe, se tem algo que tem resistindo você de se tornar um dizimista, um ofertante, avalie. Tem alguém querendo impedir. Tem aquele rei lá, o filho do mal, querendo impedir de você experimentar e desfrutar do melhor dessa terra. Porque Deus, Ele dá semente ao semeador e pão para alimento. Essa semente é para você semear. Mas talvez você não tenha tido nenhum alimento para desfrutar do melhor dessa terra. E deixa eu te dizer algo, é da vontade de Deus que os filhos tenham soberjando. Sabe, eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão viajando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O descanso é de Deus. O descanso é de Deus. Sabe que o pastor Wilson, ele sempre insiste para que pastores tirem férias. É importante isso. É importante. Deus, quando fez o homem, Ele fez no 6º dia, para que no 7º Ele pudesse desfrutar, ter um tempo de lazer e comunhão com o homem. Então isso é de Deus. Mas talvez você não tenha tido nem para isso. Deixa eu te falar, não se conforme com isso. Se posicione. Se posicione. Nada é neutro no mundo espiritual. Então, se você tem resistido, se tem algo que tem resistido, se levante contra aquilo que tem resistido. Porque Deus, Ele tem uma bênção. Então não permita que as vacas magras, que essa semente ruim, que o filho do mal destrua aquilo que Deus já te deu. E você fique num ciclo vicioso. Um dia tem, um dia não tem, um dia tem, um dia não tem. Se posicione. Seja fiel. Lance sementes boas. E você vai experimentar coisas inacreditáveis aos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém?
estamos encerrados e vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus, amém? Aleluia, tenha uma semana de vitória poderosa em nome do Senhor Jesus, aleluia.